Você quer participar do vídeo também? Hum? Você é daquele tipo de pessoa que nada pode fugir de um determinado padrão estabelecido que você fica automaticamente com raiva? Por exemplo, o personagem que você gosta era de um jeito no livro e quando vira filme fica de outro? Ou quando você usa uma determinada coisa e outras pessoas usam essa coisa de outro jeito, você fica puto, fica com raiva? Se você é esse tipo de pessoa, esse vídeo aqui é pra você. Fala aí, cara, beleza? Olha só, calma. Antes de você ficar puto, tiltado, pistola, pronto pra me matar, calma, calma. Não quero arrumar treta com você, quero conversar com você, tá? Abaixa as tochas aí, calma. Olha só, essa questão de você ser muito fã de alguma coisa e não querer que ela mude ou não querer que as pessoas de certa forma maculem a imagem daquilo é algo muito comum, tá? Se você notar, isso acontece por conta do sentimento de tribo, sentimento de unidade. Como você faz parte daquilo, você tem esse sentimento de que aquilo tem um ritual para que você entre, que aquilo tem um ritual para que você efetivamente se considere como parte daquele grupo, você começa a achar que as pessoas que estão, de certa forma, inseridas naquele meio, mas não passaram pelos mesmos rituais que você, são diferentes de você, elas não são como você. E isso é um sentimento que não deve ser um sentimento que você deve ficar nutrindo, porque senão você vai cada vez mais pro lado extremista das coisas. Vou dar um exemplo aqui que chegou até mim através de um dos inscritos aqui do canal. A gente estava conversando lá no Telegram, inclusive, se você não faz parte lá do grupo, faça. Lá rola muita discussão legal, você também pode falar diretamente comigo. Chegou para mim a seguinte informação. Vou parafrasear aqui bem ruim, tá? Não é exatamente esse o contexto, mas vai ser suficiente para você entender o resto. Pô, as pessoas de grupo tal não gostam de quando uma pessoa tá usando software livre no Windows. E aí eu fiquei pensando, poxa, mas por quê? Se é que o nome é software livre. O software livre não é livre de preço, tá? Quando tá lá free, não é free só de preço, é free de liberdade. Então você tem liberdade para usar onde você quiser, certo? Se tá dizendo que é livre, por que você só pode usar em uma plataforma? Por que você não pode usar no Windows? Vamos supor então uma coisa. Vamos supor que os desenvolvedores do Inkscape comecem a portar o Inkscape para iOS e para Android. O mesmo Inkscape que a gente tem no Windows, que a gente tem no Linux, que tem para o Mac também, eles começam a portar isso para dispositivos móveis de alguma forma. Então quer dizer que agora a gente não pode usar nessas plataformas. Não pode usar no iOS, por exemplo. Porque originalmente era uma coisa do PC que tem para Linux, então eu só posso usar no PC e no Linux. Eu não posso usar no PC no Windows, eu não posso usar no PC no Mac, e eu agora também não poderia usar no iOS, também não poderia usar no Android. Sendo que o Android também é um Linux. É isso, então? Seria assim a lógica? E cara, isso é ruim. Isso é ruim em vários aspectos, eu vou comentar alguns. Primeiro, aspecto de comunidade. Imagina que você vai utilizar um determinado programa ou uma determinada coisa e você tá aprendendo sobre programas, está achando super legal, e aí você faz um trabalhinho lá, tira um print da sua tela e posta num grupo. E você está utilizando, por exemplo, o GIMP no Windows. Aí você posta no grupo. Aí as pessoas do grupo começam a te hostilizar porque você está utilizando o Windows, sendo que você postou aquilo para que o seu trabalho na ferramenta fosse avaliado, não o sistema operacional que você está usando. Você vai começar a se sentir mal de fazer parte daquilo. E você vai se afastar, porque você não quer pessoas que, por alguma razão que não tem nem a ver com o seu trabalho, estão falando mal de você, estão te atacando. Então, em termos de comunidade, toda pessoa que faz esse tipo de comportamento, que tem esse tipo de comportamento, afasta novas pessoas de entrarem nessa comunidade. Pô, imagina a propaganda ruim que essa pessoa que está entrando nessa comunidade vai fazer
a partir do momento que ela foi utilizada dessa forma. Cara, ela simplesmente, todo mundo que for falar, pô, eu acho que eu vou começar a usar o GIMP, eu acho que eu vou começar a usar o Ansible, vai falar, pô, não faz isso não, mano, porque quando eu fiz, pô, postei lá num grupo, o pessoal me matou lá, falou um monte de besteira de mim. Cara, propaganda péssima pro programa, ou seja, pra comunidade daquele programa, é uma propaganda péssima e vai tirar um possível usuário, porque você tava aí fazendo o seu comportamentozinho tribal de só entra aqui quem passar por tudo que eu passei. E não pode ser assim. Então, pensa assim, cara, se você, sei lá, tava usando o Linux lá, que tem que fazer tudo por terminal, ou enfim, que tem vários salamaleques lá que você tem que fazer para instalar o programa, aí você instalou o programa e você começou a usar lá, show de bola, cara. Parabéns para você. Você realmente provou que você é uma pessoa muito sabida de TI e que você também é potencialmente uma pessoa com bastante tempo livre. Agora, o cara que decidiu usar isso no Mac dele, no Windows dele, ele não pode ser tratado como menos do que você. Porque esse cara, assim como você, ele é uma voz dentro dessa comunidade. E se uma voz dentro dessa comunidade começar a destratar as pessoas, essa comunidade ganha uma mácula. Ela vai começar a se tornar uma seita. E uma seita é difícil de entrar e é mal vista por quem não entrou ou por quem saiu. E é isso que eu acho que você tem que tomar cuidado nesse comportamento, se você é uma pessoa que faz isso. Não transforme a sua comunidade numa seita. Porque uma coisa até que eu acho que cabe, e até puxando um pouco os conteúdos aqui, no vídeo que eu falo sobre se dá para ser designer no Linux, não é como se você fosse obrigado a ser designer no Linux. Ao mesmo tempo que esse canal inteiro, onde eu falo muito mais de software livre do que de software proprietário, não necessariamente quer dizer que eu quero te obrigar a usar software livre. Eu quero que você entenda essas alternativas e caso você sinta vontade de utilizar, você aqui nesse canal tem uma grande gama de conteúdos em português para você aprender sobre eles. Ah, mas eu quero aprender Figma. Ótimo! Eu sou um profissional de Figma, caso você não saiba. Ah, eu quero aprender Adobe. Ótimo! Minha formação é toda em Adobe. Eu também sei Adobe e também utilizo. Eu não estou negando as outras coisas. E você tem que tomar cuidado de quando você tem esse comportamento, você não ir para esse lado. Porque você pode estar começando a negar a entrada ou meio que discriminar pessoas que estão querendo chegar no mesmo ponto que você por outro caminho. Às vezes um caminho que é um pouquinho de nada diferente, às vezes um caminho que é muito diferente. E você não pode se, vamos dizer assim, negar ou discriminar essas pessoas por fazerem isso. Isso é comportamento de seita. Eu acho que esse comportamento ele não deveria existir no nosso meio assim de software livre. Eu sei que existe, infelizmente. Mas se você é uma pessoa que tem esse comportamento e você está vendo esse vídeo, eu queria te pedir para fazer um exercíciozinho. Calma, amigo, eu já faço carinho em você. Eu queria pedir para você fazer um exercício. Toda vez que alguém aparecer com alguma coisa que por alguma razão ela foge um pouquinho do padrão que você estabeleceu que deveria ser o padrão dessa comunidade, você faz o seguinte: abre o seu bloco de notas, digita tudo aquilo que você queria falar para aquela pessoa de ruim, depois você fecha e não salva. E aí depois você vai olhar o que essa pessoa compartilhou. Se você ainda tiver sentido raiva, tudo bem. Provavelmente no começo você vai sentir muita raiva. Mas ao longo do tempo você vai despejando esse ódio, essa raiva, esse comportamento, que é um comportamento, você vai despejando ele em um lugar onde não vai machucar ninguém. Onde a única pessoa que vai ler aquilo, que vai entender aquilo tudo, é você. E aí desse ponto em diante você provavelmente vai ficar mais calmo com essas coisas. Eu falo isso porque no passado eu também fui um pouco assim, especialmente quando eu comecei a utilizar Linux e tal. Eu vivia zoando os meus amigos que ainda usavam Windows. E zoar Windows meio que ainda é um padrão, mas hoje em dia é mais em tom de piada do que de boicote, vamos dizer assim. E aí, cara, eu vivia zoando eles e tal, e isso foi me tornando uma pessoa chata, até um ponto de que eu mesmo me achava chato. E eu falei, cara, não quero isso mais na minha vida, eu vou parar com isso. E eu comecei aos poucos, com esse comportamento que eu disse,
e parando com esse comportamento. Então, por exemplo, quando um amigo meu chegava e falava, pô, olha esse trabalho aqui que eu fiz no GIMP com os negócios que você me ensinou e tal, e ele estava no Windows, eu não fazia uma piadinha sobre o Windows. Eu falava do trabalho dele. E aí, ao longo do tempo, eu fui eliminando esse comportamento da minha vida. E, cara, foi a melhor coisa que eu fiz pra mim. Então, eu falo isso pra você em tom de conselho. Se você quiser seguir, se você não quiser seguir, infelizmente eu não tenho como te controlar, e nem pretendo, mas eu deixo esse conselho. Cara, você tá com raiva de alguma coisa? Porque você viu alguma coisa que contraria algum valor intrínseco seu? Tenta escrever num outro lugar, faz esse exercício de botar pra fora em outro lugar. Depois você volta e olha aquilo com mais calma. Pode ser até que você acabe percebendo que você estava se exaltando com uma coisa que não era bem o que você imaginou. E aí, talvez você evite aí uma discussão e um estresse desnecessário para sua vida. Beleza? Bem, no mais é isso. Eu espero que esse aconselhamento ajude alguns de vocês que possam estar passando por isso, assim como eu já passei um pouquinho. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você deixe um like, se inscreva no canal e ative o sininho também para você receber a notificação do próximo vídeo. Além disso, eu queria te lembrar que a gente tem um grupo no Telegram. Lá a gente conversa sobre design a partir da ótica do open source ou não. Você pode entrar lá para conversar com a gente sobre os temas aqui do canal ou sobre outros, desde que seja relacionado a design. E o link é t.me/designerslivres. E você nem precisa ter o Telegram para entrar no grupo. Se você acessar o link, você já vai estar lá. Beleza? E também uma última coisa. Se você quiser contribuir com a produção de vídeos aqui do canal, tem os dados para você fazer doações via Pix aqui na descrição. Beleza? Bem, para esse vídeo é só. Espero que você tenha gostado. Agora no final vai estar aparecendo um outro vídeo para você. Que eu espero que você assista. E até a próxima. Valeu!